Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para que, se você, por um acaso, não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe para as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse tipo de conteúdo, porque assim o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e vai poder distribuir para o maior número de pessoas possíveis, e assim vai estar também me ajudando bastante. E tem também o meu Instagram de Casos e Crimes com 2 S. Quem puder também se inscrever lá, seja muito bem-vindo. E agora vamos para o caso de hoje. Sabe que vai chegar na porta de casa e vai dizer: hoje vai ser um dia ruim. Não permita que isso aconteça com você. Todos os dias de manhã, acorde, se penteie, saia de casa dizendo: hoje eu vou vencer. Não importa o que aconteça, não importa quem cruze o seu caminho nesse dia de hoje. Se o seu ex-marido vai ligar, se ele vai falar mais uma baboseira, se o seu ex-namorado, se os seus filhos não vão te dar valor, não importa o que aconteça, se o seu pior inimigo é você, então você vai tornar você mesmo o seu maior aliado hoje. Isso é muito importante. A vitória começa e termina em você. Não tem nada que entra nesse meio do caminho, não tem ninguém que fale, nem nada que possa te abalar. Catiúcia Torres, paranaense, 34 anos de idade. Ela ficou muito conhecida na internet como Life Coach, onde ela passava várias dicas, várias mensagens positivas para as suas seguidoras. Eu mesmo, por exemplo, já seguia Catiúcia Torres há muito tempo, seguia ela antigamente, né? Depois de um tempo eu acabei deixando de seguir, mas eu era apaixonada pelo conteúdo dela. Gente, vocês não têm ideia do quanto que eu amava as coisas dela. Eu nunca cheguei a fazer uma consulta com ela porque eu não tinha condições financeiras, mas a vida que ela mostrava, que ela apresentava para o seu público, era bastante envolvente e fazia com que você quisesse aquilo para você. Então muitas pessoas foram seguir elas nesse segmento pelo fato de também almejar e querer aquilo que ela passava para as pessoas, que era algo muito fácil de ter e de se adquirir com o passar do tempo. Então as pessoas entravam no perfil dela, entravam nas redes sociais, ela tem um site também. Se eu te perguntasse se você sabe o que é amor próprio, o que é amar a si mesmo, você provavelmente diria: eu aprendi a me amar. Hoje em dia eu já posso dizer que eu me amo porque eu me aceito assim como eu sou. Bem, poder dizer que se aceita assim como é já é uma grande vitória. Mas será que só dizer realmente basta? Muita gente está sofrendo de falta de amor próprio, muita gente não está conseguindo chegar no sucesso que quer porque acha que se ama, mas no fundo não está se amando como deveria. E as pessoas, pagavam uma determinada quantia alta para poder ser membro e estar lá participando e vendo assuntos exclusivos para apenas as pessoas que pagavam pelo aquele tipo de conteúdo. Eu entrava no site dela e tal, tem uma parte que era, não sei se ainda é assim hoje, mas tinha uma parte que era pública. Então eu lia tudo que dava pra ler, que era público, que era de graça, eu lia. Ela tem vários vídeos no YouTube que ainda existe hoje, falando sobre mudança de vida, você consegue, você pode ser a melhor versão de você mesma. Coisas bastante envolventes que você via assim e dizia: eu quero isso pra mim, eu quero essa vida pra mim. Então tudo aquilo que ela passava uma certa confiança. Você ainda vai rir disso tudo. Sabe como é que eu sei que você ainda vai rir disso tudo? Porque um dia a gente fez tudo errado e hoje em dia a gente olha pra trás
e rir dos nossos desafios passados? Você lembra de quando você era criança? Quanta coisa hoje em dia que te faz rir daquela época? Eram desafios enormes quando você estava no momento? Lembra da sua adolescência? Nossa, quanta coisa ali que a gente achava que estava sendo o máximo, que estava sendo o super e estava fazendo tudo errado. Hoje em dia a gente ri, talvez, de muitas coisas ali que a gente passou e na época a gente chorava. É natural do ser humano, tá no seu gen. Você veio para concluir desafios, você veio para concretizar por cima de todos eles, desde o dia que você nasceu. Um dia, esse desafio de agora também vai passar. E você vai olhar para ele e vai sorrir, como você sorriu hoje em dia dos seus desafios passados. Você lembra dos seus primeiros passos? Você lembra da vez que você aprendeu a ler? Você lembra quando você tentou ler? Ela era titulada, né, pelos seus seguidores, e ela mesmo falava que ela ficou bem conhecida como life coach, como guru, vidente, bruxa. A água primeiro nutre, né, o corpo também com a água. E aí o que eu faço aqui, eu pego uma sage, tá vendo? Aqui nos Estados Unidos a gente usa sage, que é a sálvia, né? No Brasil, eu não sei o que vocês usariam aí, eu acho que é arruda, tem pessoas que queimam arruda, ou incenso mesmo de tirar energia. E isso daqui você acende, ela sai uma fumaça, né? E na fumacinha você vai limpando. Então, como que você vai dizer? Não é? Quando eu conheci meu marido, ele falava assim, os demônios, os bichos, as coisas ruins. Não é assim que a gente limpa um ambiente, né? Até porque você está limpando um ambiente de você mesmo. Aquilo são fragmentos de você. Então, você está chamando aquilo de nomes que você, né, que a sociedade diz pejorativo, de qualquer outra coisa. Não, né? São fragmentos de você. Aquilo ali, aquele pedaço que está ali na parede foi você chorando um dia por causa do seu namorado, foi você chorando um dia por causa da sua mãe. Então, não, com muito amor no coração, você vai acender e você vai passar limpando, né, as energias. Então ela fazia vários trabalhos para que as pessoas pudessem alcançar a vida perfeita. Katy Torres, ou Katia Luz, como ela ficou conhecida, ela era muito bonita, ela é muito bonita, né? Ela desperta a atenção dos homens, tanto dos homens quanto das mulheres, porque ela tem uma beleza angelical, uma beleza bem diferente. E isso fazia com que proporcionasse ela bastante trabalhos na parte de moda. Ou seja, ela passou a ser modelo fotográfico, ela trabalhou para diversas marcas. Quando ela tinha 15 anos de idade, ela foi para o Rio de Janeiro, ela foi trabalhar lá como modelo. Então lá ela acabou se desenvolvendo ainda mais o seu trabalho, né? Acabou chamando e despertando a atenção de várias marcas mundialmente famosas. E ela viajou o mundo todo, foi para vários países, desempenhando um belíssimo trabalho como modelo. A Katy aparentava para todas as pessoas, né, ser uma pessoa bem alegre, bem de bem com a vida, uma vibe bem boa, uma vibe bem tranquila e tal. E teve uns trabalhos dela que apareceram umas fotos bem cômicas, né, onde ela estava bem engraçada. E nessas fotos acabou fazendo com que ela criasse um Instagram de comédia chamado Coisas da Katy. E ela ficou bem famosa com esse Instagram. Ela pegou essa fama dela da parte de Coisas da Katy e passou a direcionar e a canalizar para as partes de trabalho psicológico, né, que ela fazia. Mas ela não é formada em nada, ela nunca foi formada em psicologia, ela não teve nenhuma formação com relação a isso. Foi em 2015, a mãe dela faleceu de câncer. E na mesma época, ela descobriu que ela estava com uma doença raríssima. É uma bactéria que foi necessário ter que tirar, né, o seio dela. Então, ou seja, ela perdeu um seio por completo por conta dessa bactéria. E ela ficou muito triste. Foi uma época em que, quando ela perdeu a mãe dela, era como se realmente o chão tivesse desabado para ela. É isso que conta alguns sites em que eu andei pesquisando, né? Para uma pessoa, né, que trabalha com a moda e tudo mais, isso tirar o seio por completo acaba prejudicando um pouco a sua imagem. Então ela ficou super mal. Com tudo isso, né, que aconteceu, que devastou bastante a vida de Katy, ela passou ainda mais
a entrar nesse mundo de coach, né? De poder estar tentando ajudar outras pessoas a conseguirem a vida perfeita que ela demonstrava ter. E ela casou, né? Depois ela casou nos Estados Unidos com um homem que trabalhava na NASA, era alguma coisa assim que ela falava. Nessa época, eu ainda seguia ela, eu gostava de ver as coisas dela, mas esse homem, ele nunca aparecia. Ela morava numa casa muito bonita, tinha uma área verde maravilhosa, e ali ela fazia várias lives. Aí todo dia de manhã, ela ia lá pra fora, né, da casa dela, sentava, colocava um tapetinho, fazia várias lives e ficava conversando com os seus seguidores. Pra quem não sabe do meu trabalho, né, na página da Kat, eu tô entrando ao vivo na página do Coisas da Kat também hoje. E para vocês não ficarem totalmente perdidos sobre tudo que eu vou falar, vocês entrem na minha página pessoal, na minha outra página que chama Kat e a Luz, né? Eu sou uma life coach, eu faço um tipo de terapia e eu falo com as pessoas pelo Skype, né? As consultas são pelo Skype. E eu faço essa conversa, essa consulta com as pessoas falando desses assuntos que são mais específicos. E aqui nas lives, né, eu falo desses assuntos assim, tentando abranger o máximo possível para ajudar o máximo. Em 2017, ela resolveu escrever um livro, que o livro chamava-se A Voz. Esse livro, ela até veio para o Brasil, para o lançamento, chegou até aí um programa brasileiro do Almari Júnior. Essa voz faz com que ela consiga observar as coisas das pessoas ao seu redor. Ou seja, a voz dela falava para ela o que as pessoas deveriam fazer. Então, quando as pessoas se consultavam com ela, ela falava assim para as pessoas: a voz está me dizendo para você fazer isso. A voz está me dizendo que a sua energia é assim, assim, assim. Então, era a voz que dizia as coisas para ela. Que era isso que ela falava. Então ela ficou durante um determinado tempo isolada para poder escrever esse livro. Então ela disse que tudo que estava no livro foi a voz que passava as informações para ela e ela escrevia. Assim, pelo livro, vocês vão entender que todos nós escutamos essa voz, desde que a gente está lá em cima, né? Como se fosse a voz de Deus mesmo, tipo, te guiando, te levando. E eu converso com os anjos, converso com alienígenas também. Então, são várias vozes diferentes. Alienígenas? Sim. O que eles te falam? Ai, não... Assim, na verdade, não falam nada desse mundo aqui, né? Falam dos outros planetas, de como é que vai passar. São mensagens ainda que as pessoas não estão prontas. Quando a mãe dela faleceu, foi uma época em que ela sofreu bastante. E para poder ela tentar sair um pouco de toda aquela situação aonde ela se encontrava, ela passou a tomar um chá que chamava chá Santo Daime, né? Que é esse chá, a pessoa só pode tomar uma vez na vida, apenas uma vez na vida. Dizem que quando a pessoa toma esse chá, a pessoa fica meio que em transe, fica durante 8 horas sem saber aonde está e nem o que está fazendo, e tem bastante alucinações por conta do efeito do chá. A Tiúcia, né, a Kat Torres, ela tomava uma vez por mês, e foi a partir daí que surgiu toda essa questão da voz para ela. No Brasil, a religião chama Santo Daime, mas o que eu tomo não tem nada a ver com religião, eu não faço parte de religião nenhuma, chama Ayahuasca. Ayahuasca. Põe aqui Tá. embaixo, que é O nomezinho, conhecidíssimo né? também. É AYAUSH Ayahuasca. 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 Será que você não está sob o efeito do ayahuasca e está ouvindo vozes de repente? Não. O casamento dela acabou, então acabou fazendo com que algumas pessoas achassem estranho, porque como é que ela tem a vida perfeita? Ela falava tipo coisas maravilhosas do marido dela, que era um homem perfeito para ela. Para vocês terem uma ideia, eles parece que em um mês, alguma coisa assim, eles já foram morar juntos e já foram casar, e ela disse para ele que foi a voz que tinha falado que ele deveria casar com ela. Foi a voz que disse isso. Então, como foi a voz, ele pegou e aceitou, né? Então, se a voz está dizendo, né? Então vamos casar. Então foi isso mais ou menos que aconteceu. E ela passou um bom tempo com ele, mas depois o casamento não perdurou muito e terminou. E quando terminou esse casamento,
ela ficou um pouco mal, um pouco devastada, alguma coisa mexeu com a cabeça dela e com o psicológico dela. Então ela passou a ter algumas atitudes meio diferentes, né? Umas atitudes meio estranhas. Porque as coisas que ela estava falando no Instagram dela, né, nas lives dela, acabou sendo em desencontro com aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Então as pessoas começaram a ficar meio que desconfiada da vida que ela levava, mas até aí tudo bem, né? Continuou seguindo. Então veio a questão da pandemia, né? Vamos já pular para a questão da pandemia. Na pandemia, ela surtou. Ela surtou de uma forma que vocês não têm noção. Nesse tempo ainda eu seguia ela. Então, ela começou a tirar várias fotos nuas. E nas fotos tinha várias frases com relação, ironizando a quantidade de pessoas que morreram. Porque na cabeça dela, ela chegou a falar que ainda foi pouco a quantidade de pessoas que morreram. Deveriam morrer muito mais. Então ela começou a sair na rua, rindo do povo que estava usando máscara, dizendo que não era para usar máscara, dizendo que não era para tomar remédio, que não era para tomar vacina, que isso não ia dar em nada. Então as pessoas que tinham seus familiares, que muitas pessoas perderam entes queridos, ficou extremamente chateado. Foi aí, neste ponto, que eu também deixei de seguir ela. Bastante barbáries com relação à pandemia e a gente vendo o sofrimento no nosso país. Porque a gente sabe aqui no Brasil a quantidade de pessoas que morreram, quantidade de pessoas que perderam seus entes queridos. E chegar uma pessoa brincando e ironizando com tudo isso. Então, a partir daquele momento, diante de tudo aquilo, eu acabei deixando de seguir ela. E só fui depois ver algumas coisas relacionadas a ela, depois quando surgiu esses casos, né, que nós vamos falar de agora em diante. Ela se casou de novo com um outro rapaz, um rapaz bem mais jovem do que ela, por sinal. Um rapaz de 23 anos de idade, loiro, alto, bonito. Bem parecido com ela até com relação à beleza. Os dois eram bem assim, compatíveis a olho nu. Ela disse que estava na hora de procriar. Então, ela decidiu, né, encontrar uma pessoa que fosse muito bonita para que o filho dele saíssem de uma forma perfeita. Era isso que ela queria. Ela tinha 34 anos, só que ela mentia muito a sua idade. Ela disse depois que ela tinha tirado da sua vida 4 anos, porque aconteceu algumas coisas. Então ela resolveu, simplesmente ela resolveu dizer, vou tirar 4 anos da minha vida para dizer que eu sou mais jovem e pronto. Só isso. Só é simples assim. Então ela mentia a idade dela também. Mas ela tem realmente 34 anos. Com esse namorado dela novo, né, ela começou a viajar com ele. Então, os dois tinham um trailer, que parece que era da família dele, né, tinha um trailer. E nesse trailer, eles viajavam pelos vários estados de dentro do país, dos Estados Unidos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre duas meninas que no Brasil foram tidas como desaparecidas. Que é Letícia e Desirê. Letícia era uma jovem, né? Que ela não morreu, ela é uma jovem muito bonita, uma menina muito linda, de 21 anos de idade, né? Desde muito nova ela trabalhava para conseguir as suas próprias coisas. Ela era uma pessoa que tinha uma mão muito boa para doces, então ela fazia vários doces, né? Em casa até então. Só que desde muito nova começaram os seus contatos com a Kati, né? Então ela viu também a Kati na internet, ela gostou daquilo que a Kati passava, então elas começaram a conversar. Só que muito jovem, né? E ela não tinha dinheiro para poder pagar as consultas da Kati. Kati Luz deu uma ideia para ela, já que ela gostava de fazer doces, que ela pudesse fazer os doces para vender, para poder estar pagando as consultas da Kati. Um dos sonhos dela era morar nos Estados Unidos. Então o que a Kati fez? Resolveu falar pra ela, olha, por que tu não tenta vir morar nos Estados Unidos como au pair? Então foi aí que ela começou o processo de ir pra lá, pra poder ir como au pair realmente, pra cuidar, né, de crianças, de filhos de pessoas que moram nos Estados Unidos. E assim foi feito. Chegou o momento, ela foi pra lá. Então ela ficou numa família
Nessa família não deu muito certo, depois ela foi para outra família e ela se queixava um pouquinho, porque às vezes não é fácil, né? Porque estar em outro país, com uma família totalmente diferente da sua. Então ela tinha alguns problemas com relação a isso, mas nada que não pudesse ser resolvido, né? Depois de um tempo, né, ainda com essa família, ela reclamando uma coisa e outra, conversando com Kat, ela pegou a Kat, deu uma solução para ela. Ela disse bem assim: Letícia, por que você não vem trabalhar como minha assistente? Então ela ficou muito feliz, né, pela proposta, né? Tipo, vou trabalhar com uma pessoa que eu sou fã, né? Uma pessoa que fez de tudo para que eu pudesse estar aqui, né? Me deu todas as dicas para que eu pudesse estar onde eu estou. Então ela não pensou duas vezes. Ela largou a família onde ela estava trabalhando como au pair e foi morar com quem? Com Kat. Vocês lembram que eu falei que ela estava com esse namorado dela, né? Num trailer, viajando por vários estados. Até que então passou no estado onde estava a Letícia. A Letícia deixou a família e foi morar com elas. E eles passaram um tempão morando com ela ainda dentro do trailer, né? Andando, viajando, e éramos 3. A Letícia, a Kat Luz e o marido dela, né? O jovem de 23 anos. Então viviam os 3 ali, né? E Pelas águas, minha filha, de vinho. Vai cair, aí tá fundo. Aí tá fundo. Mostra a bunda. Vai aparecer a bunda, ficar louca. Aí se o povo do hotel vier e falar assim: minhas senhoras, vocês não podem fazer isso. Eu vou falar: gente, ela é autista, deixa ela. Não pode, ela é doida, hein? Ela é doida, se parar ela vai começar a quebrar tudo, vai começar a gritar e vai piorar. Aí o povo daí. Até que depois ela resolveu alugar uma casa, deixou o trailer e se estabeleceu em um determinado local. Agora vamos falar um pouquinho da Desiree. A Desiree, ela já fazia 8 anos que ela morava já fora do Brasil. Era uma menina muito carinhosa, muito legal com seus familiares, uma menina muito doce, meiga, né? Todas as pessoas que estavam ao redor dela falavam que ela era uma pessoa maravilhosa. Isso foi visto em vários sites aonde eu li. E ela era casada, né, com um rapaz. Ela é uma pessoa que consumia bastante o conteúdo da Kat. Ela tinha um sonho de abrir uma empresa dela, né, nos Estados Unidos. O sonho dela era esse. E ela ficava estudando muito para que isso se tornasse realidade. Então ela estudava à noite, ela estudava de madrugada, ela estudava de manhã. Dormia apenas 3 horas, com foco em abrir a sua empresa. Então ela estudava bastante, porque o objetivo dela era esse. Então ela fazia, né, todas as consultas também com Kat. Ela tinha um dinheirinho guardado para poder abrir a empresa. Ela começou a ter que pegar da reserva dela para poder pagar essas consultas. O marido dela não gostou muito da ideia disso, não. Pra que você ficar gastando tanto com essas consultas? Tem certeza que isso é válido e tal? E ela não gostou, porque ela se sentiu bastante desmotivada por ele, né? E a Kat Luz, na verdade, que fez com que ela se sentisse assim. Então, nas consultas, ela falava: meu marido não tá gostando disso, daquilo, outro. Então, o que foi que a Kat fez? Ela fez o seguinte. Ela disse assim: olhe, eu acho melhor você se separar do seu marido. Por quê? Porque ele não quer o seu bem. Porque se ele fosse uma pessoa que quisesse o seu bem, ele estaria lhe apoiando, mas ele não está lhe apoiando. Então ela começou a pensar e fez isso. Acabou deixando o marido dela, se separou dele e veio morar com a Kate nos Estados Unidos. Ela teve um tempo que a Kat estava bem triste com algumas coisas que estavam acontecendo e ela deixou de dar consultas. E a Desiree, ela tinha pago um pacote de consultas, então ela queria ter essas consultas, que as pessoas eram viciadas, vocês não têm ideia. As pessoas eram viciadas na consulta da Kate. Ela fazia algum tipo de lavagem, alguma coisa na cabeça das pessoas, que as pessoas não deixavam e não queriam deixar de consumir o conteúdo dela, para vocês terem uma ideia de tanto como era a situação. Então as pessoas consumiam bastante o conteúdo dela e a Desiree fez até um grupo com alguns fãs falando, né, que não podia ser assim, ela tinha que dar a consulta dela, ela tinha que dar. Então teve uma briga com relação a isso, né, e elas ficaram sem se falar um tempo, mas depois acabaram se acertando e veio essa questão, né, dela vir morar com a Kate, né, e ela acabou
deixando pra lá essas divergências que aconteceram antes e acabou aceitando e veio morar com ela também nos Estados Unidos, junto com a Letícia. Então eram as três. Até então, né? Até então que se sabe. Mas acredito que tinha outras pessoas também nesse meio. Só que assim, depois que as meninas vieram morar com a Kat, elas passaram a cada vez mais a terem menos contato com as suas famílias no Brasil. Ou com seus amigos no Brasil, fora do Brasil, aonde fosse. Elas se isolaram muito. Então, os familiares acabaram se preocupando bastante. Então, mandaram várias mensagens para as meninas e nada delas responderem e nada delas falarem. Então, a mãe da Letícia, né, foi atrás tentar ver se sabia alguma coisa da sua filha. Tem uma amiga também da Desirê, tentou fazer de tudo para entrar em contato com elas e nada. Então, as meninas foram dadas pela amiga da Desirê, pela família da Letícia, como desaparecidas. Então, fizeram até Instagram, né, procura-se Desirê, procura-se Letícia. Então, foi o maior clamor assim na internet para saber o paradeiro das meninas. Vou até deixar aqui para vocês verem o que elas falaram. Oi, gente. Então, obviamente vocês estão vendo, eu não tô desaparecida, eu não tô morta, muito menos. E tudo começou com a Patrícia Bertoldo. Aqui na entrevista pra Record falou que é a minha amiga. Enfim, se intitulou a minha melhor amiga. Tudo começou porque eu bloqueei ela e ela não aceitou, e aí aumentou tudo isso. E tudo isso começou por causa de inveja, porque quem não teve amigas falsas? Eu já tive várias, eu sempre fui perseguida a minha vida toda, desde a minha infância, a minha adolescência. Quem me conhece há muitos anos sabe. Então, sempre foi assim. Deve ser porque eu tô gravando esse vídeo pra ordenar que vocês parem de me perseguir. Parem de me procurar, parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Se eu bloqueei todos vocês, tem um motivo. Quer dizer que eu não quero falar com nenhum de vocês. Eu tô cansada de vocês, eu tô cansada de ter vocês na minha vida. Se eu quisesse falar com vocês, eu tava falando. Eu não quero, então parem de me perseguir. Parem, isso é um absurdo. Eu tô indignada com isso, pro nível do abuso. Eu tô feliz, eu tô na Europa viajando, tô muito bem. E eu não tenho que dar satisfação para nenhum de vocês. Eu tenho poder de escolha, eu tenho livre-arbítrio que Deus deu para todos nós. Então eu tô vivendo a minha vida. Que saco, vocês são insuportáveis. Tá louca, maluca. Como que é o nome dos seus pais? Que eu nem sei. Cleider e Helenise. Essas duas pessoas falando que eles não falam com a filha desde abril. E quando eles falaram com ela também, né? Ligaram para ela, encontraram com ela, falaram com ela. E eles falaram: você fala com seus pais todos os dias? Você falou com seus pais? Ela falou: eu falei com meus pais tem 2 dias atrás. Na verdade, eu nem queria falar com eles, né? Eu fui obrigada. Obrigada a falar. E aí eu falo e nada adianta, aqueles filhos da puta. Sim, eu tô tremendo porque eu não quero fazer isso. O estilo com o qual elas falavam na internet era muito estranho. Parecia que ela estava lendo um texto. Não parecia que era algo normal, assim, falando, dialogando, como até eu estou aqui falando com vocês. Parecia que elas estavam apenas lendo um texto. Um texto e só. Ou tinha alguém do outro lado falando para que elas pudessem falar aquilo que estavam falando. E os familiares e amigos disseram que elas não são assim. Elas não falam desse jeito, não é o perfil delas. Oi, gente, eu quero falar aqui com vocês porque eu tô recebendo um monte de comentário, eu tô recebendo um monte de direct de cliente perguntando se eu tô fazendo programa por $100. Isso é culpa do Luiz da Record, porque ele tá fazendo publicidade lá, ele é meu cafetão, e eu quero falar aqui que eu vou aceitar. Eu vou aceitar, e se eu aceitar também, é culpa do Luiz da Record, porque ele é meu cafetão e ele tá fazendo... No dia 9 de abril, Letícia retorna para o Brasil para pegar alguns documentos na casa dos seus pais e para poder resolver, acredita-se que para poder resolver algumas pendências e algumas coisas da Kat dentro do Brasil.
né? Então ela foi pra lá. Só que ela só foi pra casa dos seus pais no dia 28 de abril, ou seja, do dia 9 ao dia 28 ela estava no Brasil, mas ela não foi pra casa dos seus pais. Então no dia 28 ela chegou lá, entrou dentro da casa, pegou os documentos que ela queria e saiu. Simplesmente saiu, nem dormiu lá. Ela disse, vou pra um hotel e tal, e pronto. E saiu sem mais e sem menos. Nisso, ela volta, né, para os Estados Unidos no dia 15 de maio. Ou seja, ela ficou praticamente um mês, vamos dizer, no Brasil. E não se sabe ao certo o que foi que realmente ela veio fazer aqui, além de pegar os documentos. Aí com tudo isso, dessa questão de dizerem que elas estavam desaparecidas e tudo mais, Letícia chegou a entrar nas suas redes sociais numa live dizendo que não queria mais contato com a família de forma alguma, porque o pai abusava dela. Abusava da irmã dela, e quando as amigas dela chegavam na casa dela, também ele ficava olhando elas de forma diferente, né, com um sinal de desejo, com um olhar de desejo para as meninas. Eu não queria estar falando do meu passado, porque eu odeio isso, mas chegou num ponto que já chega, minha família chegou longe demais, e agora eu também quero expor, e eu quero falar. Eu quero usar a minha voz para falar e para salvar as outras mulheres também. Quando eu era criança, eu já fui abusada pelo meu pai, e a minha mãe sempre ia pra roça que eu tinha, e eu ficava com o meu pai. Então, nesse tempo, era que tudo acontecia. Ele abusava de mim sexualmente. E eu falava pra minha mãe, ela chegava paz e não tenho o direito de fazer o que é da vida, porque os pais estão sempre controlando, estão sempre... Eu não sei, eu fico nervosa porque não é uma coisa que eu quero falar aqui, não é uma coisa que eu queria estar vindo aqui explicar, queria estar vindo aqui falar... Mas chegou num ponto que o que minha família tá fazendo... Então ela alegava que não queria voltar para casa, que não queria contato com os pais por conta disso. Mesmo assim, nesses vídeos, como vocês viram anteriormente, todo mundo achava muito estranho. A internet toda achava muito estranho, porque elas não falavam de uma forma natural. Aí até que um dia em uma live, né, da Letícia mesmo, ela chegou e falou que tava tudo bem com ela. E nessa live estava também a modelo Yasmin Brunet. Comentou, falou bem assim: Letícia, se tá tudo bem com você, vira a câmera para que a gente possa olhar aonde você está, que você está bem, que você está tranquila, que você está em paz. Mais ou menos foi isso que ela quis dizer. Então assim que ela falou isso, a live caiu imediatamente. E depois elas voltaram com outra live, só que dessa vez a Kate falando coisas horríveis com relação a Yasmin Brunet, que não tinha nada a ver com nada da história, não tinha nada a ver, ela só queria ajudar. Ela só queria ajudar porque ela também estava preocupada. Muita gente estava preocupada com as meninas. Ou seja, com todos esses comentários horríveis da Kate, e ainda com tudo isso, tinha gente que ainda seguia e queria ter consulta com elas, para vocês terem uma ideia. Porque tudo aquilo do início, né, de tudo, como ela tinha aquela vida perfeita, tudo aquilo que ela falava muito de amor, muito de alegria, muito de paz, e acabou se transformando em uma mulher totalmente diferente, falando nomes, falando palavras horrendas. Puta, sua piranha, sua safada. Fala que eu olho na sua cara. Se tivesse na minha frente, você levava umas porradas na sua cara. Venha com seus advogados mesmo, venha. E venha com a polícia, porque se eu te pego, você apanha na cara até... Quero que a Yasmin Brunet morra. Quero que ela morra, essa filha da puta desgraçada. Vocês estão gravando aqui? Ameaça? Vocês estão gravando? Vocês gravem. Que vocês gravem, porque só encontro com essa... Com relação a Yasmin Brunet, né, ter entrado na live, ter só falado isso, acabou tendo uma reviravolta muito grande. Ela pegou e foi dizer que a Yasmin Brunet estavam mantendo elas em cativeiro lá, que não tinha nada a ver com Catiluz, mas sim com a Yasmin, uma pessoa que apenas queria ajudar e acabou recebendo tudo isso. Eu tô tentando falar e vocês não estão acreditando, por favor.
por favor, a Desirê tá em perigo, a Yasmin Brunet ainda tá com ela lá, eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirê continua lá, eu vou tentar salvar, eu vou tentar salvar ela, eu vou tentar arriscar minha vida por ela. Debaixo da porta do porão, pra mim, é verdade tudo que estão falando. A Yasmin Brunet tem um esquema de traficar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, eu acreditava em tudo que ela falava, eu achava ela era maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui com ela ia me dar fama e riqueza, e aí tudo isso aconteceu. Me ajudem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados, ela põe a gente pra fazer programa, e porque eu me recusei, ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. No dia 2 de novembro, né, do ano passado, elas foram presas, tentando entrar no Canadá. E elas foram presas, né, pelo fato de ter documentação errada. Ou seja, ela estava com problemas na documentação dela, com algumas pendências. Quando as meninas foram presas, elas pagaram uma fiança. Então a Desirê e a Letícia, elas foram para a parte da imigração, né? Ficaram presas lá na parte da imigração. E a Katy Luz ficou presa em Manic. Aí, com relação à documentação, como é que uma pessoa que falava para as suas clientes virem morar nos Estados Unidos? Porque assim, não foi só Letícia e não foi só Desirê que caíram nisso. Existem mais 21 processos em cima dela com relação a coisas que ela fazia com as pessoas. Ou seja, ela fazia várias consultas, várias promessas para as pessoas acreditavam, mandavam muito dinheiro para ela. Assim, como é que uma mulher como a Katy Torres falava que chamava suas clientes, chamava várias vezes as suas clientes para vir morar nos Estados Unidos? Eu tô falando da Desirê e da Letícia, mas existem muitas outras meninas que foram também para os Estados Unidos com promessas de trabalho, né? E que acabaram não sendo nada aquilo que elas imaginavam. Existem mais 21 processos em cima da Katy Torres, vários aspectos diferentes, e está sendo investigado, tá? Nada batido martelo, está havendo neste momento uma investigação para saber realmente se ela foi autora desses crimes. A Katy, ela foi para os Estados Unidos com visto de trabalho, que era o trabalho de modelo que ela tinha lá. Então, ela se casou, né, com seu primeiro marido, e quando ela se casou, ela deu entrada no Green Card. Mas antes de terminar o Green Card, ela se separou dele, né? Eles se separaram e acabou que não aconteceu ali, né? Ali não teve a questão, ela continuou com o visto dela. Possivelmente, pode ser que já tenha se vencido pela quantidade de tempo em que ela estava lá. Por isso que talvez ela tenha sido presa. Lá nos Estados Unidos, ela foi presa não por essas denúncias, mas pela questão da documentação. Depois, ela veio deportada para o Brasil. Então, quando ela chegou no Brasil, ela foi presa porque já tinha várias acusações para ela. Então, tinha várias acusações para ela. Então, ela foi presa com relação às outras coisas, no qual hoje está em andamento de investigação. Ela está presa hoje no complexo penitenciário de Belo Horizonte chamado Estevam Pinto, onde tem a capacidade para 426 presas. É um complexo altamente feminista. E a defesa da Katy Luz alega que ela é inocente e que ela só veio para o Brasil presa por conta realmente da irregularidade com relação à documentação dela, né? Mas que com relação às outras coisas está sendo investigado e que acredita que vai sair tudo bem, tudo tranquilo. Então, isso aí são coisas que nós vamos observar em cenas dos próximos capítulos, porque até então, né, a gente não tem um desfecho final do que ela fez. As meninas também voltaram para o Brasil. Tanto a Desirê quanto a Letícia já passaram até o Natal com suas famílias. Elas mudaram um pouquinho o visual, pintaram o cabelo de castanho, né? E estão em casa com seus familiares. Elas não foram expulsas dos Estados Unidos, mas elas foram convidadas praticamente a se retirarem, né, do país.
e agora estão com suas famílias no Brasil. Já deram o seu testemunho com relação a tudo isso que aconteceu, mas tudo está seguindo em completo sigilo até o momento. A internet é sim terra de ninguém, gente. Pode falar o que vocês quiserem. Como vocês estão falando de mim, inventando todas as calúnias e mentiras há anos, vocês podem sim falar o que vocês quiserem de Y, Z, D, etc, etc, etc. O que vocês quiserem, de qualquer pessoas quiserem falar, do que vocês quiserem inventar, vocês podem sim, tá bem? Até porque não acontece nada com vocês. Porque no Brasil, nem quem comete assassinato vai pra cadeia, que dirá uma pessoa que, né, apenas falou que a outra merecia escutar. E continuo aí com as minhas palavras. Pra quem tá achando que eu mudei de opinião, não mudei não. Continuo com as minhas palavras, continuo mantendo as minhas palavras. E como eu disse, a internet é sim terra de ninguém. E outra coisa, o Brasil é terra de ninguém. Porque aí todo mundo faz o que quer e ninguém paga. E ninguém nunca vai pagar, ou seja, nada vai dar em nada. Então, gente, esse foi o caso de hoje que eu trouxe pra vocês. Eu sei que muitos canais já falaram sobre esse assunto, mas eu já faz muito tempo que eu queria falar sobre isso também. Tanto pela questão do fato de tudo que está acontecendo com relação a isso, que foi bem impactante, quanto a questão do meu sentimento com relação a tudo isso. Porque eu era uma pessoa que consumia o conteúdo dela, que eu gostava, eu sempre estava acompanhando. E até também como uma forma de alerta, né, para as pessoas que forem consultar, né, com coaches. Eu não vou dizer que todo coach é igual a Kat, não. Existem coaches maravilhosos que realmente fazem com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente saia de um estado e passe para um outro totalmente diferente. Existem sim esses, mas a gente tem que ter cuidado com essa minoria que acaba fazendo isso com a pessoa. Então, aquele que chegar para você e disser: pare de tomar remédio, não tome nenhum remédio, não vá para psicólogo, não faça isso, se afaste da sua família, se afaste disso, daquilo, outro, a gente tem que ficar de orelha em pé, porque não é isso que é para ser feito. Então a gente precisa, né, ficar atentos a esses pequenos detalhes que podem fazer sim toda a diferença. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Pode ser sim que venha a ter um vídeo 2 com relação a isso, dependendo do desfecho de toda essa história. E fiquem com Deus e até uma próxima. E tchau, tchau!